Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer umas atividades da apostila de português e a prof vai explicar para vocês uma nova coisa, que são os... Quase que não coube? São os advérbios. A prof vai apagar para não ficar feio assim no quadro, né? Então, gente, hoje nós vamos começar a conversar. A prof vai explicar para vocês o que são advérbios. Mas já presta atenção nessa palavra, advérbios. Não dá pra gente lembrar um pouquinho daquela palavra que a gente estudou bastante, que são os verbos? Veja só, é parecido. Então, nós vamos usar a nossa apostila de português. Lá na página 76, a prof vai começar a leitura, a explicação, e quero que vocês acompanhem comigo para a gente descobrir o que são advérbios, ok? Então, lá na página 76, diz o seguinte: agora vamos estudar um termo que se relaciona ao verbo e os sentidos que ele pode criar de acordo com o que queremos expressar. Bom, número 1, leia o texto a seguir e responda as questões. Então, nós vamos começar lendo esse texto. Se você está prestando atenção, tem uns espaços ali cinzas. Nós vamos ler normalmente o texto. Então, olha só. Benefícios do sono. Dormir pode contribuir para a memória, o raciocínio e até para manter o peso ideal. Liberamos hormônios que ajudam no equilíbrio do nosso corpo e preservamos memórias de nossa vivência. Quem dorme tem 11 vezes mais chances de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar. Por isso, é bom respeitar nosso sono, pois ele é um dos responsáveis por nossa qualidade de vida. Então, a prof fez a leitura para vocês aqui, só que faltando aqueles pedacinhos que são super importantes para complementar o texto. Todos esses pedacinhos que vão complementar o texto, que vão complementar o sentido do verbo, nós chamamos de advérbio. Agora sim aparece mais bonito. Então, toda vez que eu tenho um complemento para o verbo, que vai dar características para esse verbo, vai intensificar, eu chamo de advérbio. Lá nos substantivos, quando a gente usava uma característica, quando a gente qualificava o substantivo, nós usávamos os adjetivos. Quando nós estamos falando de verbos, nós usamos os advérbios. Então, presta atenção. Ali na letra A, diz que nós temos que destacar, lá do material complementar, as palavras e expressões. Então, olha só. No final da sua apostila, nós temos aqui na página 3, nós temos essa página, são essas palavrinhas aqui, que você vai destacar e aí você vai colar no lugar correto. Você vai fazendo a leitura e vai encaixando ali onde você acha que é o lugar que vai ficar adequada a cada uma daquelas palavras, tudo bem? E depois disso nós temos que fazer uma nova leitura do texto. Então, depois de colocar as palavrinhas cada uma no lugar correto, temos algumas perguntas. Olha só, na letra B. De acordo com o texto, quem tem 11 vezes mais chances de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar? Lê lá no texto, depois de complementar e responde. Letra C. Que diferença você pôde perceber no texto depois que as novas informações foram acrescentadas? Aqui é uma resposta pessoal. O que você percebeu de diferente nesse texto depois que você colou os pedacinhos que você vai recortar lá de trás? Os termos que você colou são os advérbios. Note que eles se relacionam diretamente com as formas verbais destacadas, podendo ser empregadas antes ou depois delas. Um advérbio, agora nós temos a definição aqui. Um advérbio é o termo que acrescenta ao verbo uma ideia complementar, que pode ser de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação ou negação. Então, o advérbio vai acrescentar uma ideia, um complemento ao verbo. Então, intensificando, diminuindo, dando um tempo, afirmando, negando. Agora nós temos alguns exemplos para a gente prestar bem atenção aqui. Quando formado por mais de uma palavra, o advérbio é chamado de locução adverbial.
Ótimo. Veja no quadro abaixo alguns sentidos que os advérbios e as locuções adverbiais podem indicar e alguns exemplos. Então, quando nós falamos de uma palavra sozinha, é advérbio. Agora, se tem duas ou mais palavras formando esse complemento, aí nós dizemos que é uma locução adverbial. Ótimo. Então, veja só. Quando nós temos ali quais são as locuções, né? Ou os advérbios relacionados ao tempo. Então, nós temos hoje, ontem, amanhã, sempre, depois, já, agora. Todos esses que a prof falou são advérbios. Agora, aqui nós temos exemplos de locução adverbial. À tarde, à noite, pela manhã. Nós também temos ali expressões que se referem ao lugar. Então, vamos ver quais são esses advérbios. Aqui, ali, lá. Locução, nesta casa, na rua, no pé. Voltamos para os advérbios. Acima, longe, perto. Outra locução, na escola. Então, todas as vezes que eu falar duas palavras, que eu tiver duas palavras para formar uma ideia ali complementar, é uma locução adverbial. Quando é apenas uma palavra, advérbio. E ali nós temos, então, mais alguns sentidos, né? Então, a prof leu tempo, lugar. Tem modo, intensidade, afirmação e negação. Você pode ler cada uma dessas palavras, lembrando sempre que elas vão depender do contexto, porque elas vão complementar o verbo. O advérbio é um termo invariável, ou seja, não sofre flexão como os verbos e ou substantivos. Olha só, a prof vai trazer aqui para vocês um cartaz para a gente olhar sobre, relembrando sobre os verbos, um pouquinho aí. Olha só. Vou colocar mais para cima. Talvez você não consiga enxergar bem certinho, porque o cartaz é clarinho e as letras também são pequenas. Mas a prof vai lendo e vou falando para vocês o que tem aqui. Então diz assim, ó. Verbo é a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então aqui nós temos 3 exemplos. O verbo como ação, eu corro todas as manhãs. Como estado, eu estou feliz. Como fenômeno da natureza, chove muito lá fora. E os verbos estão destacados em vermelho. Corro, estou e chove, né? Que vem de correr, estar e chover. Beleza. O que nós viemos estudando desde o 4º ano e aqui no 5º ano também é que o verbo ele é flexível, ele vai sofrer uma flexão quando no tempo, pessoa ou modo. Inclusive os modos estão aqui, ó. A prof não tirou da parede as lembranças da flexão dos verbos, mas vamos lá. Quando eu vou ter uma flexão de verbo no tempo, ou seja, o verbo vai mudar de acordo com o tempo, se for passado, presente ou futuro. Ok. O verbo também vai mudar dependendo da pessoa que está falando. Se ela é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela, ou se é primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Ok. E também o verbo vai ser flexível, vai se flexionar de acordo com o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, que são as ideias de ordem, de pedido. Lembram disso? E aí, nós temos aqui 2 flexões para a gente lembrar, para a gente entender sobre pretérito e futuro, que são 2 coisas que nós estudamos na apostila também. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vocês lembram disso? Vocês fizeram atividades, olha só. Pretérito perfeito, eu joguei futebol ontem. Imperfeito, eu jogava futebol todos os sábados. Lembra que o pretérito perfeito é aquela ideia de um passado recente que aconteceu e que foi uma situação pontual. Enquanto o pretérito imperfeito é aquela situação que ela era recorrente, que ela era rotineira, que acontecia sempre em um passado mais distante.
Futuro do presente, eu viajarei no próximo final de semana. E futuro do pretérito, eu viajaria no próximo final de semana se não chovesse. E nesses dois exemplos aqui, o futuro do presente é um futuro que vai acontecer, que ainda vai ter, que ainda vai ocorrer. E aqui no futuro do pretérito é algo que tem uma condição, que poderia acontecer se acontecesse outra coisa. Então, que tem uma condição para existir essa possibilidade. Por que o prof está mostrando para vocês esse cartaz aqui? Porque quando nós estamos falando dos advérbios, nós temos que lembrar que quem vai mudar é o verbo. O advérbio não muda. Vamos lá na apostila, veja bem. Nós temos uma frase ali, ó. Eu sempre durmo bem. Olha o advérbio ali, nós temos dois advérbios, um advérbio de tempo e um advérbio de modo. Sempre e bem. Eu sempre durmo bem. Agora, se eu vou colocar aqui nós sempre dormimos bem. Essas palavras, elas se mantiveram, elas não mudaram. Quem mudou foi o verbo, olha lá. O durmo e dormimos. E quem mudou também foi a pessoa, né? Que mudou de primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Então, quem mudou foi o verbo, o advérbio não. Agora nós vamos virar a página, na página 78, a prof vai explicando para vocês as atividades, vou explicando o que é para fazer. Eu vou tirar esse cartaz aqui para não ficar tão poluído, tão cheio de coisas, e vou colar outra vez aqui do ladinho. Às vezes, para ajudar, a prof deixa colado na parede, que é só pegar e colar aqui no quadro. Pessoal, lá na letra D diz assim, ó. Agora que você já sabe o que é um advérbio, indique a ideia complementar de cada um dos advérbios e locuções adverbiais, a ideia que cada um deles acrescentou as formas verbais do texto da página 76. Então, nós temos ali em uma coluna os advérbios e as locuções, e nós temos que dizer qual é o sentido, de acordo com aquela tabelinha ali da página 77, de acordo com aqui, ó. Você pode encontrar as palavras aqui e ver qual é o sentido. Então, olha só, a prof vai ajudar fazendo a primeira. A primeira palavra que tem ali é bem. Se a gente vem aqui e procura a palavra bem, nós vamos encontrar ela com o sentido de modo. Então, é um advérbio que está dando o sentido de modo. Então, você liga bem até o modo. E vai fazer isso com todas as outras palavras ali. Durante o sono. Durante o sono é uma locução adverbial. Durante o sono é o quê? Você vai pensar um pouquinho. Vai fazendo isso com todas as palavrinhas ali e na outra aula a gente vai corrigir, tá bom? Então aqui nessa atividade você precisa pensar e consultar a tabela. Agora a gente entra nas atividades. Veja bem. Número 1. Crie uma frase para cada um dos advérbios e locuções adverbiais abaixo. Em seguida, indique o sentido que expressam nas frases que você criou. Então, assim, a gente precisa, além de fazer a frase, nós precisamos dizer qual é o sentido. Que sentidos são esses? Tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação e negação. Então, nós temos ali com cuidado, mal, pela manhã, rapidamente e nunca. No cartaz tinha um exemplo de uma frase que diz assim, ó, eu corro todas as manhãs. Eu poderia fazer essa frase assim, ó. Vamos apagar aqui. A prof vai escrever a frase aqui. Eu corro pela manhã. Eu usei aqui, ó. A locução adverbial está aqui. E é a locução adverbial que tem lá. Olha o verbo aqui, ó. Corro, vem do verbo correr. E aqui é a pessoa, a primeira pessoa do singular. Eu. Ótimo. Se está falando que eu corro pela manhã. Pela manhã é o que, gente? Qual sentido que leva? Leva o sentido de tempo, porque eu estou dizendo quando, né? Que período que é de tempo. Pela manhã, poderia ser pela tarde, à noite, madrugada. Então, aqui eu estou trazendo um sentido de tempo. O que eu posso fazer? Então, lá na apostila, se eu estivesse escrevendo, eu faria essa frase,
Terminou a frase, eu colocaria entre parênteses assim, ó. Tempo. E aí vou para minha próxima frase. Então eu tenho que utilizar lá com cuidado, mal, rapidamente e nunca. Sempre lembrando, né? Fazer uma frase e o advérbio ou a locução ela vai vir antes do verbo ou depois do verbo, como a prof fez aqui. Então aqui no número 1 é uma resposta pessoal, porque vocês vão fazer as frases de acordo com o que vocês vão lembrando, vão imaginando lá. Se vocês quiserem copiar essa frase da prof, tudo bem, mas as outras vêm da cabecinha. Número 2. Responda as adivinhas a seguir. Depois, copie as palavras em destaque e classifique-as. Então, veja só. Além de colocar a resposta das charadas, nós temos que copiar a palavra em destaque, que a palavra em destaque vai ser o advérbio ou a locução adverbial, e nós temos que dizer qual é o sentido. Para saber qual é o sentido, para poder classificar, aonde que nós vamos voltar? Lá na tabelinha da página 77. Então veja só. O que é que nasce na casca e quanto mais cozinha, mais duro fica? Pensa lá. Letra B. Sabe muito, mas nunca estudou. Não fala, mas diz muito. Ajuda o leitor, mas não sabe ler. Aqui nós temos 3 palavras, tem que classificar as 3. Letra C. O que é que quase não vemos, mas está sempre à nossa frente? Então, também é esse para responder na próxima aula. A prof responde as charadas e ajudo na correção da classificação dessas palavras. Então, todas que estão destacadas têm que voltar lá na página 77, procurar na tabelinha para fazer a classificação correta, beleza? Gente, agora nós temos uma tirinha do Calvin. Então, vamos lá. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Diz assim. Eu fiz uma experiência científica hoje. Sabe aquela coisa dos mapas sempre mostrarem o norte em cima e o sul embaixo? Eu fui checar se isso era verdade mesmo. O que você descobriu? Não muita coisa. Sua bússola não resistiu à viagem ao sul a partir do topo da árvore. Minha bússola? Me avisa quando comprar uma nova. Meu manual de cientista mirim diz para não desanimar diante de contratempos temporários. Bom, então aqui nós temos uma conversinha do Calvin com seu pai. E na letra A está perguntando, né? O que é que o Calvin fez com a bússola do pai dele? Então, o que é que ele fez? Letra B. O que a palavra hoje, no primeiro quadrinho, indica? Como ela é classificada? Então, gente, esse hoje é um advérbio. Você vai classificar. Então, como é que nós classificamos esse advérbio? Você pode consultar a tabelinha lá da página 77 para você descobrir qual é o sentido dessa palavra, desse advérbio. Mas se você não quiser consultar, pense um pouquinho. Hoje está relacionado com o quê? E aí depois você pode consultar para ver se você acertou, tudo bem? Letra C. Indique o sentido dos advérbios que os advérbios expressam na fala do Calvin no segundo quadrinho. Então nós temos lá sempre, em cima, embaixo e mesmo. Vai fazer a mesma coisa que a prof está explicando. Pense um pouquinho, o que essas palavras estão relacionadas? Será que é afirmação? Será que é negação? Será que é tempo, é modo, intensidade? Pensa na sua cabecinha. E aí você pode ir lá e... Ui, caiu o cartaz aqui, que susto! Aí você pode voltar lá, procurar e ver se você acertou, tudo bem? Acho que vai ficar mais legal. E para terminar, nós temos a página 80 também. Gente, na página 80, no número 4, nós temos lá 3 capas de livros. Então, veja só. Observe as capas de livro abaixo e contorne os advérbios e as locuções adverbiais empregadas nos títulos. Então, nós temos ali 3 livros, 3 títulos e nós temos que contornar o advérbio ou a locução adverbial na capa. Então, veja só. Nós temos ali, os livros não foram sempre assim. Nós temos o outro livro, Falta Pouco, e o outro livro é A Semente que Veio da África. Aí nós temos ali, não é letra A, é um pontinho, diz assim, ó.
Agora, indique o sentido dos termos que você contornou nos títulos. Então, nós tínhamos ali, você vai contornar nos 3 títulos quais são os advérbios, quais são as locuções adverbiais. Então, vai lembrando que sempre vem antes ou depois do verbo. Então, ali, ó, os livros não foram sempre assim. Qual é o verbo aqui? É o verbo foram. Então, você vai perceber o que tem antes e depois dele para perceber qual é o advérbio. No falta pouco, tá mais fácil esse, né? Porque o verbo é o falta, que vem do faltar. E no último livro ali, a semente que veio da África, o verbo é veio, né? Do verbo vir. Então também você vai perceber as palavras que estão antes e depois para encontrar o advérbio, tudo bem? Número 5. Reescreva as frases a seguir, trocando o advérbio em destaque por outro que apresente uma ideia contrária. Faça as alterações necessárias. Então, gente, olha só, essa atividade aqui vocês já faziam, ó, muito tempo da vida de vocês. Quando estavam lá no primeiro aninho, no segundo ano, vocês já faziam atividades assim, quando nós tínhamos que escrever uma frase de sentido contrário. Só que agora, no 5º ano, você já sabe que essa palavra que você vai trocar, ela se chama advérbio ou locução adverbial. Então agora você já está mais inteligente, agora você já está mais preparado, já sabe o que é essa palavra. E lá no 2º, no 3º ano, você não sabia o nome dessa palavra, você sabia o que era contrário ou igual. Então veja só, letra A, o rio fica próximo à minha cidade natal. Bom, quando a gente faz essa mudança aqui, você vai ver qual é a palavra em destaque para inverter toda a frase, tá, gente? Então, você vai reescrever ela inteira, mudando ali próximo, e tem que ficar com concordância verbal, concordância nominal, que é a frase tem que estar harmoniosa. Letra B. Nesta semana, meu computador está funcionando mal. Agora você vai lembrar da aula que a prof deu lá do mal com U, mal com L, qual que é o contrário dessas palavras, que pode ser bem ou bom. Então lembra lá. Letra C, hoje eu comi muito no almoço. E letra D, meu avô sempre pesquisa receitas culinárias na internet. Então, gente, o que vocês vão fazer? Vão complementando as atividades, vão fazendo, não tem muito segredo, faz com calma, com capricho, com cuidado. Na próxima aula a prof volta com as correções, pra gente deixar essa apostila bem bonita, bem completinha, tudo certinho para terminar a apostila do 3º bimestre, ó, nota 10, que eu sei que vocês conseguem, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima aula!